As imagens curadoras e o nosso cérebro. Mark Wolynn. A ideia de que revivemos os traumas familiares pode muito bem constituir o núcleo do que aponta o psiquiatra Norman Doidge quando afirma em seu revolucionário livro O Cérebro que se Transforma. A psicoterapia apenas consiste em converter os nossos fantasmas em antepassados. O Dr. Doidge sugere que quando identificamos as fontes de nossos traumas generacionais, nossos fantasmas podem deixar de nos assediar e fazer parte de nossa história. Nada mais. Uma das maneiras fundamentais que fazemos isto é deixarmos-nos comover por uma experiência ou por uma imagem forte o bastante para eclipsar as velhas emoções e sensações do trauma que vivem dentro de nós. Nossas mentes têm uma grande capacidade para curar por meio de imagens. Basta que nos imaginemos em uma cena de perdão, de consolo ou de liberação e nos limitemos a visualizar um ente querido. As imagens podem estabelecer-se profundamente no corpo e fundir-se com a mente. Ao longo do meu trabalho, descobri que ajudar as pessoas a desenterrar a imagem que mais ressoa é a pedra angular da cura. O conceito de poder curador das imagens já é conhecido como muito válido, antes que se demonstrasse sua efetividade por meio das técnicas de imagem cerebral. O poeta William Butler Yeats escreveu há mais de 100 anos atrás: a sabedoria fala em primeiro lugar por meio de imagens. E basta que nos deixemos guiar pelas imagens que vivem dentro de nós, para que nossas almas se tornem simples chamas, e nossos corpos tão serenos como uma lâmpada de ágata. Carl Jung criou em 1913 o termo imaginação ativa, que designa uma técnica em que se empregam imagens, tomadas de um sonho em muitos casos, para estabelecer um diálogo com a mente inconsciente, fazendo-a reluzir o que estava sumido na obscuridade. A ideia da visualização para a cura tem se popularizado muito ultimamente, e existem programas de imagens guiadas para reduzir o estresse e a ansiedade, para potencializar o rendimento desportivo e para resolver medos e fobias concretas. A ciência confirma esta ideia. Doidge revolucionou nossos conceitos de funcionamento do cérebro humano, introduzindo uma nova visão de cérebro como flexível e capaz de mudar, em lugar de fixo e imóvel, como se considerava tempos atrás. Seus trabalhos demonstram como as novas experiências podem criar novas vias neurais. Essas novas vias neurais se reforçam com a repetição e se aprofundam com a atenção concentrada. Em essência, quanto mais praticamos algo, mais treinamos o nosso cérebro para a mudança. Este princípio fundamental é reconhecido em uma frase que resume os trabalhos que apresentou o neuropsicólogo canadense Donald Hurp em 1949.
Os neurônios que se ativam juntos se agrupam. Quando os neurônios cerebrais se ativam a cada vez, reforçam-se as conexões entre eles. De maneira simples, cada vez que repetimos uma experiência concreta, essa se torna ainda mais forte em nós. Com repetições suficientes, a experiência pode tornar-se automática. Aplicando o princípio de Herb, obtemos máximos benefícios quando praticamos o ter numa experiência nova, que consideramos positiva, frutífera ou significativa. Uma experiência que nos desperta sentimentos de curiosidade e de assombro. Pode tratar-se de uma experiência na qual recebemos consolo ou apoio, ou de sentir compaixão ou gratitude. Em última instância, pode ser qualquer coisa que nos permita sentir força ou paz dentro de nós. Quando reproduzimos repetidas vezes os sentimentos e as sensações associados a esta nova experiência, não somente podemos agrupar determinadas estruturas de nosso cérebro, e também podemos estimular a liberação de neurotransmissores de bem-estar, como a serotonina e a dopamina, e hormônios de bem-estar, como a ocitocina. Então, podemos afetar o modo com que os nossos genes se expressam. Os mesmos genes que intervêm na resposta de estresse ao corpo podem funcionar de uma maneira muito melhor. A nível neurofisiológico, cada vez que praticamos a experiência benfeitosa, estamos apartando da intervenção do centro de nosso cérebro, que se dedica a responder ao trauma, e dirigindo-o a outras áreas do cérebro, mais concretamente ao córtex pré-frontal, onde podemos integrar a nova experiência e também onde podemos produzir mudanças neuroplásticas. Como Doide, o neurocientista Michael Merzenich, um dos investigadores mais destacados no terreno da neuroplasticidade, afirma que, quando praticamos uma nova habilidade em condições adequadas, podemos mudar centenas ou incluso milhões de conexões entre os neurônios de nosso mapa cerebral. Quando se há estabelecido um novo mapa cerebral, podem surgir de maneira orgânica novos pensamentos, sentimentos e condutas que ampliam nosso repertório quando aparecem os medos antigos. Quando estabelecemos a relação com o que está por trás de nossos medos e de nossos sintomas, estamos abrindo novas possibilidades de resolução. Em alguns casos, basta que tenhamos alcançado essa nova compreensão para que deixemos de lado nossas velhas imagens dolorosas e iniciemos uma liberação visceral que podemos sentir no núcleo do nosso corpo. Em outros casos, estabelecer a relação só tem o efeito de que compreendamos melhor, porque nos falta algo mais para integrar plenamente o que nós descobrimos. Necessitaremos frases, ritos, práticas ou exercícios que nos ajudem a criar uma nova imagem interior. A nova imagem pode chegar-nos de uma provisão interior de calma, convertendo-se em ponto de referência de paz interior, ao que podemos regressar uma e outra vez. Quando fundamentamos um novo mapa cerebral com
novos pensamentos, novos sentimentos e novas sensações, inauguramos uma nova experiência interior de bem-estar, que começa a competir com nossas velhas reações traumáticas e com o poder destas para levar-nos para o mau caminho. Quanto mais recorremos às vias neurais e viscerais de nosso novo mapa cerebral, mais nos identificamos com os bons sentimentos que acompanham esse mapa. Com o tempo, começamos a nos familiarizar com os bons sentimentos e a confiar na nossa capacidade para voltar ao terreno sólido, ainda que nossas fundações tenham tremido por um tempo. Doide nos diz que podemos alterar o cérebro através da imaginação. Basta fechar os olhos e visualizar uma atividade para que se ative o córtex visual primário, nem mais nem menos, como se estivéssemos praticando a ação na realidade. As técnicas de imagem cerebral demonstram que muitos neurônios e regiões do cérebro se ativam por igual quando nos imaginamos num feito ou quando vivemos na realidade. Doide afirma que a visualização é um processo que se aplica tanto à imaginação como à memória. Diz que, ao visualizar, recordar ou imaginar experiências agradáveis, ativam-se muitos dos mesmos circuitos sensoriais, motores, emocionais e cognitivos que se ativariam durante a experiência real agradável. A criação começa com a imaginação, escreveu em 1921 o dramaturgo George Bernard Shaw, muito antes do que se considerava possível sequer pela neuroplasticidade. Shaw já havia exposto o princípio de que o que imaginamos tornamos possível. Gratidão por ter nos acompanhado até aqui. Lembrem-se sempre, nós somos incríveis. Namastê.